GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. www.gapdep.com.br. Marcelo Vilas Boas. Começando aqui mais um grande podcast, meu amigo, vocês não têm noção. Olha só, vou apresentar aqui as meninas super poderosas que chegaram aqui. Fernanda. Maíra. Eu sabia, eu deixei ela falar só para não ficar chato. Maíra. A gente vai dar início agora ao nosso podcast, né? Para começar, a gente sempre dá o início com uma oração da serenidade, tudo bem? Tudo bem, tá. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. E agora começou. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Nós estamos aqui hoje com um programa bem especial, com muito carinho, um programa que a gente tem falado há bastante tempo, né, Fê? Principalmente, sim, tentando aí começar a estar chegando nesse momento, né? E a Fernanda e a Maíra. Pra gravar seu nome, sabe que isso é uma estratégia, né? Com certeza. Faço que eu erro, você erra, a pessoa é Maíra. É Antônia, né? A pessoa vai falar assim, ô Maíra. E assim, o espaço aqui é para vocês, né? Falar um pouquinho do social que a gente tem aqui e do que vocês estão fazendo, a história de vocês. Vocês vão conhecer aqui qual que é o intuito delas estarem aqui hoje, né? Para mim é uma grande honra e uma oportunidade muito grande de ter vocês aqui. Obrigada. A gente procura, o GapDep, a gente procura trazer pessoas e estar com pessoas que tenham um envolvimento, que tenham aí um apelo, que tenham uma pegada social, sabe? Que pensem em pessoas, porque nós somos um grupo de pessoas que ajudamos pessoas. É simples o que a gente faz. Somos pessoas ajudando pessoas. E eu tenho certeza que vocês são essas pessoas, né? Então é muito importante para nós ter vocês aqui. E vamos começar com as apresentações. Bora. Pode ser daqui pra cá, de lá pra cá. Vamos passar a bola pra Maíra? Pra Maíra? Você, Então vamos começar. A Fê tem mais experiência. A gente vai estar falando aqui com a minha amiga. Mais experiência? A Fê tem. Tudo bem, vocês vão entender aqui. E o nosso podcast ele é super sério, cheio de roteiro, caramba, a gente entendeu, a gente para. Mentira, aqui é toda vontade. Minha amiga, fica à vontade. Quem é você? Fernanda. Me chamo Maíra Miranda. Prazer. Tenho 32 anos de idade. Já foi direto. Já fui. Legal. Formada em administração. E agora, mais uma vez, tentando abrir os caminhos na política. Legal. Então assim, ó. Tá escrito o nome da Maiara, né? Maiara não é Maíra. Eu fiz de propósito de nome. Maíra, legal, o público vai começar a entender. A gente, na verdade, o que a gente propõe, nós não estamos fazendo nada direcionado, nem para um público específico, nós estamos bem abrangente. O GapDep, a gente não prega religiosidade, futebol, política, futebol principalmente. Porque assim, a gente não faz acepção de pessoas, né, Fê? Uhum. Porque a gente sabe que hoje, nos dias de hoje ainda, e na nossa causa social, já é muito difícil para as pessoas estarem interagindo, para as pessoas estarem procurando ajuda e qualquer coisa que você possa sinalizar de distanciamento, né? Então, nós vamos começar com vocês aqui para mostrar o trabalho de vocês. Aí vocês vão falar o que vocês quiserem. O objetivo é mostrar. estar envolvida com todos os grupos, né, exatamente. A gente tem essa... A gente fala coisa, do né? trabalho que vocês fazem, nós vamos falar à vontade, vamos fazer tudo que vocês precisarem aqui. E é essa a nossa intenção. Então, nós vamos conhecer não é aquela coisa de conhecer as propostas, conhecer as pessoas, cara. Que é o mais importante. Acho que vocês falam sempre das plataformas, essas coisas todas. Mas aqui, o mais legal de hoje é conhecer vocês como pessoas. Porque quando as pessoas conhecerem vocês, não importa o que vocês estão fazendo, se vocês vão ser política, vendedora de cachorro-quente, vão jogar bola, elas vão se identificar pelas pessoas que estão aqui hoje. A gente não traz celebridades, embora vocês sejam, né? Chique. A gente traz pessoas para que as pessoas conheçam vocês. O que a gente quer aqui nesse momento é isso, que vocês falem com a gente, que a gente se comunique aqui, independente de qual é a função de estarmos aqui, tá? Então você já se apresentou, legal, 32 anos. Você é casada? Sou. Tá vendo? Esquece. Quantos anos você tem? 32. Já falou, né? Filhos?
Uma. Aí, como é o nome dela? Maitê. Maitê, ainda mais Maitê. fácil esse nome, né? Não, Maitê, acho que né? tá Maitê, pau. satisfação, viu? Um beijão pra você. Eu chamo a Fernanda, a professora Fernanda, eu chamo ela de Fê, que a gente sempre, né? Que, Nós né? somos amigos, Amigos, né? Então, Fê, manda aí. Quem é você? Bom, sou a professora Fernanda, tenho 42 anos. Não era pra falar a idade, né, mãe? Mas já que você falou... Já mandou, mas tudo bem. Eu vai assim, eu sou mais filha. novo na mesa, mas tudo bem. Só Vai tenho assim. 55. Sou professora de Educação Física, atuo pelo social, como disse o Mar aqui, estamos para ajudar pessoas, independente do time de futebol que você torce, do grupo político que você gosta, né? Nós estamos aqui para poder estender a mão e ajudar quem precisa. É isso que é importante, né, Fê? Exatamente. Quando a gente tem a possibilidade de levar uma mensagem para as pessoas que estão aí do outro lado, que nos assistem, o público que a gente atende não é o público só que sofre pela comorbidade, que sofre de depressão, de ansiedade, de pânico. Nós buscamos você que está assistindo aqui agora, você que pode multiplicar, você que pode levar essa mensagem para aquele que precisa. Então, o mais importante é que as pessoas que passem por aqui também mostrem essa condição, mostrem o que estão fazendo e buscar um público maior. A gente não está fechado em públicos pequenos, a gente está bem abrangente, né? Exatamente. Então, vamos lá, vamos para a parte agora dos bate-papos aqui. Então, vocês estão na área da política agora, então a gente está... como é que foi essa história, Fê? Para você, eu sei que você já trabalha no meio, você também era da área de política Já, e tal. 16 E aí, anos. o que fez com que vocês estivessem levantando essa bandeira agora? O que vocês querem? Na verdade, eu e a Maíra trabalhamos na área social, né? E estamos vinculados à política há mais de 16 anos, né, Mar? Não sabia que era tanto 16 tempo assim, Caramba, 16 anos. 16 anos Fê, atuando. você tá casada? Tô casada. Tá? Você tem filhos? Não tenho Cachorrinho? filhos. Tem uma Tem, cachorrinha. né, cara? Muito legal. Um né? pitbullzinho, vender o peixe, né? Pô, cara. Deus! da hora. Eu tenho a Meg, a Lisa e a Jade, né? Que são as minhas companheiras. E a Simone também, né? Tem que estar, né? Também é gata também, então tá tudo junto, né? Então, e aí, vocês já se conhecem há um bom tempo, né? Sim. 16 anos. 16 anos. 16 anos trabalhando. Nós conhecemos há 4 anos, né, Mar? Tem 4 4 5 anos. né? 4 Nós anos. conhecemos, né? Eu começar e aí você vai engajando junto. Tem... Vai lá. Aqui, ó, assim, aqui tem uma regra. Não tem regra, tá? Fica à vontade. Então vai, vamos sem fala. regra. É tipo, vamos pensar que a gente tá trocando uma ideia aqui no... Qualquer lugar, vamos de boa, tá? Eu comecei a me identificar na política em Belém do Pará, quando eu participei do Grêmio Estudantil. Nossa, que E legal. Fui morar em Belém do Pará. Você foi morar em Belém do Pará? Terminei o ensino médio aqui, aí terminei a primeira fase do ensino fundamental. Não, é a oitava série oitava aqui, série. isso. Aí fui pra Belém, fazer os 3 anos lá. Você e tem um maior isso- sorriso bonito, sabia? Muito obrigada. Olha só que motivacional. Você também, né, Fê? Olha que, cara, que brilho que ficou esse lugar aqui. Né? Você não tem noção nem o perfume que tá. Mas manda aí. E aí eu acabei entrando no Grêmio Estudantil e comecei a ver a identificação, em falar, em representar o pessoal, e você vai criando aquilo. Já estava na fase dos 16 anos, tirei o título, e aí acho que nessa hora, sem perceber, você Acabou toma posse da... percebendo que você tem um jeito pra Você coisa. já tem essa vertente politizada mesmo, né? Isso. E aí pronto, eu acho que lembro que eu namorava um rapaz em Belém do Pará e o pai dele era candidato a deputado também. A gente Já incentivou, deu né? uma, E teve uma aí, ideia. vamos ali fazer bandeiraço. E eu comecei a participar disso, comecei a gostar bastante. E mais do que gostar da política em si, criança, adolescente ainda, eu gostava do período eleitoral. Eu achava aquilo fascinante. Vocês não têm noção da Que loucura legal. que é. Você gostava desse momento? Aquele a cada 2 anos, aquele período que você não dorme, não come, não pensa, você só trabalha. É uma adrenalina do caramba. Vestir a camisa mesmo, né? Mar? Vestir a camisa. E Nesse só quem trabalha Nesse mesmo. segmento, o que você fazia? Qual que era a tua função? Então, na época, com eles, foi só bandeiraço. Vim para São Paulo e meu pai representava um... Bandeiraço, né? Parada de ficar. Isso, É. panfleto, bababá. Um farol, Isso, ali. fazer barulho, movimentar e dar o nome do nosso candidato, fazer o nosso candidato rodar. O E pessoal aí, xingava muito assim, não atendia? não. Fechava o vidro, assim. bem de boa. É que você é muito simpática, então o pessoal Isso, quer então ver eu sua também presença, levo as né? coisas muito na esportiva, Então né? ia ser uma festa. Bandeiraço é tipo de futebol, né? E aí, depois disso, quando eu cheguei em São Paulo, meu pai já estava com um candidato e aí me chamou para cuidar da parte administrativa. Eu sempre fui muito boa, com papel, caneta, computador, essa parte chatinha de burocrática. E eu comecei a ajudar meu pai. E aí fazia pagamento de campanha, não sei Seu o pai quê, também é contratação. envolvido com a política. Sim. Meu pai é do futebol e acabou entrando na política.
E comecei a coordenar campanhas bem pequenininhas. Depois disso, conheci o PDT depois de um certo tempo. Entrei no PDT, fiquei 4 anos no PDT. Depois fui para Solidariedade, PV, e sempre na área administrativa. Aí trabalhei em algumas subprefeituras, enfim. Aí depois Você falou que com 16 anos despertou, né? Isso. Então, Mas sem perceber. A vida inteira, teu histórico profissional é totalmente voltado a essa parte pública, essa parte de política. Eu acho que o meu amor sempre teve na política, mas sempre trabalhei na área administrativa. Trabalhei em hospital. Você se formou em administração. Ah, tá. E você trabalhou em hospitais? Trabalhei em hospital, recepcionista, telemarketing. Já vendi docinho. Tem algum docinho aí pra nós, não? Hoje não tem mais, mas se dinheiro, precisar, a gente vai fazer. Esquema A gente já faz uns bolinhos, brigadeirinho aí. Que legal. E vamos pra cima. Essa experiência é bacana porque é uma coisa aberta. Você teve várias visões, conheceu vários segmentos, né? Sim. Não é aquela coisa que veio da família político, né? Exatamente. Você foi para outros caminhos, né? E acho que a Fê, nós não somos filhos de políticos, então a gente sabe que não o que é aparece, profissional, né? Exatamente. Longo, né? É o que aparece na porta naquele momento, a gente precisa pagar a conta. Então, legal, não tá em período eleitoral, agora aparecer uma vaga de recepcionista de faxineira, estamos indo, que a gente tem conta pra pagar. Deixa eu te perguntar, a Maitê quantos anos tem? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. E você tá... o nome do seu marido, pode falar? Ou mancada? Oi? O nome do... Posso. Você é casada, né? Sou. Ah, tá. Então, quer falar ou não? Não. Valeu. Então, ó... É uma confusão, uma vida normal, confusão. A gente vai falando, deixa eu Mas a política, Mas a política. A política. Pessoas que ajudam pessoas, eu falo de pessoas aqui. Isso é muito legal, porque, ó, na verdade, a gente não pode criar um estigma de uma pessoa, daquela coisinha, porque, cara, é a tua vida, não é o tem seu padrão, jeito, não meu. tem padrão. Se você chega nessa... Quantas pessoas são e vivem dessa forma? Quantas pessoas têm essa pegada toda? Por que a gente tem que ser? Porque eu sou o cara... Claro, você vai ter uma forma de respeito, de caráter e tudo, mas é uma forma legal. Então a gente não precisa ficar, né, escondendo algumas coisas, né? E isso é bem legal. É que a sociedade, às vezes, né, cobra muito padrões. Padrões, isso. Eu acho Mas que o que você falou é interessante. Nós temos que pregar o respeito. Né? Então, acho que o padrão deveria ser o respeito. E é uma coisa... olha que bacana, né? Eu também trabalhei muito na área comercial, fiz um monte de coisa também. E quando eu tratava... Eu sempre tive espontaneamente, questão de liderança, então tive cargos. E eu tratava a minha equipe como tratar o cliente... com muita igualdade, com muito respeito, com muita transparência, né? E o cara falava assim, meu diretor, meu nome é Marcelo, Vilas Boas, e no mercado a pessoa me conhece como Vilas, né? E o cara falou, Vilas, mas como é que você tira o cheque do cliente, né? Eu falei, eu não tiro o cheque, naquela época era cheque, hoje ninguém sabe quem é cheque, né? Eu falei, eu não tiro o cheque das pessoas, eu conquisto as pessoas. Exato. Porque quando eu conquisto, você tira o cheque, o cartão, o dinheiro, tudo que você precisar. Mas você tira dele o melhor, você conquista, você traz a confiança para você. E vocês, nesse momento, que é um momento de exposição, e o trabalho que vocês estão levando aí, é prioridade a confiança. As pessoas têm que confiar. Porque vocês vão ter uma responsabilidade muito grande. Vidas vão depender do trabalho de vocês. Muitas vidas já dependem do nosso trabalho. Então, olha só. Não, eu nem... Você vê como a gente tem muita coisa. Para deixar claro para quem está vendo aqui, nós vamos falar... A gente fala que 1 hora e pouco é muito, você vai ver que não vai nem dar tempo, vai ter que fazer programa 1, 2, 3. Porque o que vocês já fazem só nessa já está ajudando pra caramba. Fê, fala pra mim então, como é que começou essa sua história? Da política. Você foi pra Pará também, não? Não. Tava aqui no Mascarenhas de Moraes, Sapopemba, né? Sou da Zona Leste de São Paulo. O meu envolvimento com o esporte, né, acabou me levando para essa questão do social e acabei me envolvendo com a política. Porque quem atua com social, é natural que a gente acaba, né, Má, se envolvendo com a política. De que forma? O trabalho voluntário, a gente solicita muito apoio. E muitas vezes desse apoio acaba vindo alguém que está ali no meio político, que acaba às vezes estendendo a mão. Mas vamos lá. Fui trabalhar, né? Me formei em Educação Física, fui trabalhar no Teotônio Vilela, Mascarenhas de Moraes, e ali eu comecei um trabalho forte mesmo com o social, né? E ali eu comecei ver algumas falhas referentes a políticas públicas, principalmente voltada para o esporte, terceiro setor, né? A entrega de merendas, né? De como que era
destinar essas merendas, esses recursos para quem precisa. Sim. E ali eu fui me atentando e vendo possibilidades de ter um tratamento diferente com aquela comunidade, com aquelas crianças, aquele pessoal envolvido. E desde então, aí me filiei ao partido PSDB, né? Permaneci por lá por uns 12 anos, né? Depois fui para um outro partido, Podemos, Democratas, né? Onde eu fui convidada a concorrer no meu primeiro pleito em 2020. Tô bem resumindo mesmo. Sim, né? Porque a gente está porque a história, conhecendo aqui. A gente tem que fazer um programa para cada uma de vocês, assim, 3 horas para cá. E trabalhei na Câmara, antes de ser convidada, fui para a Câmara Municipal trabalhar, né? Onde eu trabalho. Você foi trabalhar na Câmara como? Assim, como é que você foi convidada? Como é que você chegou lá? Devido aos trabalhos sociais, acabei me envolvendo com um parlamentar, né? Fazendo uns trabalhos com um parlamentar do PSDB, né? E fui convidada para fazer assessoria na Câmara Municipal. Que legal. Né? E ali também desenvolvi para os funcionários da Câmara Municipal atividade física, né? Que Tem bacana. um projeto, inclusive... Você estimulou isso. Exatamente, estimulei, né, a prática de atividade física para os funcionários, para o grupo da GCM também, na área da segurança, que tem lá no Palácio. E aí, enfim, meu trabalho foi crescendo. Aí em 2020 fui convidada pelo Democratas a concorrer ao pleito, né? Na época de pandemia, foi aonde eu conheci os trabalhos da Maíra, né? Pelo mesmo partido. Tivemos um bom apoio do partido, muito. né? Fiquei muito surpresa, porque geralmente a mulher, ela estaria só para compor chapa, para compor chapa, né? E nós tivemos uma boa estrutura onde eu percebi que realmente eu levava jeito para a coisa. Que legal. Eu acho que, só cortando, fazendo um adendo, a gente nunca se prepara para entrar na política. Verdade. Quando você Que vê, legal. você já está tá nela. Você já se envolveu, você acaba se tornando um representante. E aí a questão é que as pessoas vão te solicitando cada vez mais. E não adianta você ficar só na assistência. Você precisa ir para frente. Exatamente. No que a Má falou, porque eu tinha um grupo de trabalho. Hoje eu passei a ter 30 grupos de trabalho, né? Porque a gente se envolve de uma tal forma, eu brinco que eu falo que eu abandonei minha família para cuidar de outras famílias. É verdade, né? Porque é um compromisso muito, muito grande, né? Então, eu e a Má ainda não somos parlamentares, mas às vezes se comportamos como se fosse, né? Devido à responsabilidade social que nós temos com nossos grupos. A Fê... Desculpa, a Fê ela tem uma experiência boa na Câmara e ela começou a ver de perto, assim, como funciona, principalmente o coleguismo lá dentro. E nós aprendemos como, na área do social, quando a gente precisa de uma assistência, não tem essa de partido, não tem essa de fulano e ciclano, a gente bate na porta de todo mundo e nós precisamos resolver isso daqui, quem vai nos ajudar? É muito interessante a gente levar essa informação, porque nós temos uma grande dificuldade no sentido de a realidade, a questão da política, né? A cultura, aquela coisa meio político né? Só depreciativa, negócio, pô. E pra gente ter coisas boas, pra gente trazer coisas verdadeiras, pra vocês falando aqui, é uma coisa de aquilo que eu falei da confiança, né? Eu queria aproveitar, porque eu tenho uma pessoa que tá entrando pro Gap Dep agora, tá chegando com a gente, e ela vai estrear aqui comigo os trabalhos, que é a Fátima Bernardo. Não, mentira. Vou entrando aqui Mas é quase, minha querida, vai chegando aqui com a gente. Boa noite. Olá, boa noite. Gratidão, viu? Me ajuda aqui, porque Olá, Kelly, tudo bem? a Kelly ela tá vindo com a gente agora pro Gap também. Nós estamos aqui, esse espaço que a gente tem aqui é um espaço que a gente está fazendo, retomando os trabalhos com os podcasts do Gap Dep, que agora o Gap Dep eu estava com alianças aqui, o Washington do estúdio, né, que é um grande parceiro desse trabalho novo que a gente está fazendo, né? E é legal a gente mostrar o que a gente tem de bom. Não sou eu, Marcelo Vilas Boas, que sou o Gap Dep, né? Nós somos, né? Pra gente tirar um pouco disso também, né, Kelly? Me ajuda aí, né? Porque a pressão que a gente acaba recebendo, porque nós trabalhamos com um tema bem difícil, mas ao mesmo tempo a gente trata ele com muita leveza, né? Porque não dá pra gente sair muito pesado. Para mim tirar você daqui, eu tenho que estar leve. Então é uma história bem assim, né? Kelly, fala pra gente aqui rapidamente quem você é, chegando aqui, minha amiga. Se apresenta pra gente começar a trocar ideia aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Fernanda Alves,
Boa noite. Boa noite. Miranda. Tá valendo, Miranda ficou legal. Tá valendo. Já chegou. Causando. Meu querido Marcelo, gratidão pela confiança. Obrigado. Bom, eu sou um pouco de tudo, né? A pessoa consegue ser um pouco. Eu sou formada em organização de eventos, né? Atuei em diversas áreas. Uma delas, que é uma das bandeiras que eu mais levanto, é a questão da sustentabilidade e de ajudar o próximo, né? É primordial isso. Então, conheci essa pessoa que não tem palavras, que faz um trabalho fantástico, né? Ele encanta, né? Não tem. Você Aí sim, confia, deixa né? a bola, Vai te olhando com vem aqui. Aí você abraça essa causa gostosa, né? É verdade. Então, eu tive a oportunidade de ser apresentada a ele no mesmo período que você esteve. Vocês estavam juntos no mesmo evento, não era? Sim. Então, naquele dia, minha mãe trouxe, tem uma pessoa aqui. Mentira. A dona Jo, né? Dona Que ele Jo. falou. E aí, aconteceu rapidamente, vou entrar em contato. E aí eu falei assim, vou até você. E aí eu me maravilhei, estou aqui hoje, né? A gente dando uma iniciada, vamos ver o que acontece. Mas eu posso só dar um engatilho aqui? Fica à vontade, amiga. Você chegou legal. chegando. Toma coisa, eu vou até sair. Fica à vontade. Fica aí, vê lá. O que é maravilhoso, o que eu admiro demais, é quando vem mulheres para a política. Sabe, eu tive a oportunidade nas campanhas de vereador, eu entrevistei muitas pessoas. Eu acho que todos, a maioria dos candidatos, eu tive a oportunidade. Estou novamente entrevistando candidatas. Olha. E eu amo mulheres, é claro, né? Eu não, gente, calma aí, vocês, homens de plantão, não é isso. É que a mulher, ela põe ordem na casa, vamos ser sinceros. Não é isso, só isso. A mulher, ela parece ser política desde que nasceu. É verdade, Né? é verdade. Então ela já vem com esse intuito de organização. Vamos organizar. Seja ela casada ou não, mas ela vem Olha com que esse legal intuito. essa informação. Não é? Boa. E aí você vem com duas pedras preciosas aqui, né? E E é vem com muito essa legal. vontade de fazer. Então eu me sinto muito honrada. Viu? Obrigada. O legal da obrigada. Kelly, quando a gente começou a conversar, né? E eu conheço ela acho que mais ou menos há uns 10 dias. Né? A gente se conhece há um tempo, mas não importa o tempo, porque a coisa de alma, coisa, sabe? A gente identifica com a vontade, com a alegria, com o que ela faz. E nós, nesse momento do Gap Dep, nós estamos num momento de ascensão, nós estamos começando a ir para vários lugares, a gente está com muita palestra, com muito trabalho, nós estamos com os trabalhos nas escolas estaduais que não são poucos, a gente está... agora estamos para começar um novo trabalho na Tiradentes, na cidade de Tiradentes, a gente faz bastante coisa, num outro colégio são 1.200 alunos, 74 professores, diretores, e as palestras que eu faço, que eu levo a mensagem, eu não falo para muitas pessoas, principalmente para o público de 12 a 18 anos, né? Que é um público... Eu já tive essa idade, parece que nem eu já tive. Então, quando eu vinha a palestra, eu fazia mó zona, eu queria jogar as baratas. Então, quando você reúne 200 indivíduos desse, tem que ter muito jogo de cintura para você fazer o teu trabalho e para você mandar a tua mensagem. Verdade. E o que a gente, que eu determino? Eu faço isso, eu dou isso, eu faço isso de graça, a gente vai lá para levar essa mensagem. Então tem que fazer bem feito. Fernanda, você está observando um político aqui? Futuro, já já? Não, É bem assim. É assim que começa. Foi assim que começou. Mas é uma coisa que eu vejo assim que é... Eu sou deficiente visual, quando eu falo que eu vejo é uma brincadeira, né? Mas eu vejo. E hoje eu até eu consegui desenvolver uma... Eu agradeço a Deus todos os dias pelo que aconteceu comigo, pelo que acontece comigo. Porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Eu já fui bom, agora sou melhor. Não, mentira. Eu sou uma pessoa muito melhor. Eu sempre fui muito otimista, sou muito otimista, eu acredito no melhor, que o melhor está sempre por vir. Exato. E eu tenho que ter pessoas do meu lado, pessoas que ajudem, pessoas que eu tenha essa energia boa, que a gente consiga trocar, né? Que ali está chegando bem nesse momento. O que a gente faz nas escolas hoje, a gente reúne grupos de 50, eu vou de sala em sala fazer. Diminui um pouco o tempo da palestra, mas eu falo com eles, naquele momento, vocês não têm noção as experiências que eu estou vivendo. Quando você chega ali e conta a história para aquela sala e os meninos da periferia, as meninas que sofrem, tem muita, nem precisa entrar nem em detalhe, tem muita né? história. E quando a gente começa a conversar ali, e eu faço um trabalho voltado nesse momento, que é na prevenção do suicídio, na prevenção dessas comorbidades mesmo,
E hoje a gente escuta, tem casos de suicídio de 10 anos, tem casos de suicídio, de depressão com 9 anos, tem casos de criança, na nossa época, na minha, né, eu sou mais novo que você, não tinha essa. E mesmo na época, que eu ainda, antes de perder a visão, perdi em 2014, eu era presidente de uma ONG com dependentes químicos. Então eu já vinha trabalhando nessa vertente, né? Sempre trabalhei com voluntariado, sempre senti muita falta. Eu sempre senti que alguma coisa em mim precisa, não é só trabalhar, dinheiro, não era, alguma coisa falta, né? Então eu sempre tenho que estar nessa movimentação, né? E quando a gente faz as palestras lá, a gente conversa para você trazer o pessoal para você naquele momento, né? Que é interessante. O que eu quero fazer uma analogia aqui com isso que eu faço, com o que vocês fazem, né? Trazer esse indivíduo para vocês entenderem realmente, se vocês são de verdade, que são, o que vocês realmente vão fazer para ajudar naquela comunidade. Exato. Aonde você tem que fazer. Não é só chegar lá e falar que eu vou dar cesta básica, que eu vou fazer aquilo e tal. Legal. Eu vi um cara falar assim, legal, ele veio aqui e me deu um prato de comida, mas eu continuo morando na rua. Simples assim. Então, o que acontece? Eu não te cortando, a política ela não tem que ser assistencialista. Né? Nós temos outras questões para olhar. Eu atuo muito na cidade de Tiradentes, né? 2 anos fazendo um trabalho forte lá, de conhecer as comunidades, de conhecer o que está acontecendo, porque cada comunidade é uma situação. Verdade. Né, Kelly? Que você e a cidade de Tiradentes é uma cidade. É uma cidade, exatamente. Então, ela fala assim, quando eu estou na cidade, quando eu vou embora, eu falo, eu estou indo para São Paulo. Eu tenho outros grupos de trabalho em outros locais. Só que para fazer bem feito, eu prefiro me centralizar em uma região, né, e tentar dar o melhor comigo. Hoje eu tenho um parceiro, Betinho Nogueira, que me ajuda bastante lá, morador. Você até que ele viria tem com a gente também. Tá correndo lá, aqui, assim. Né? Então, é o que você falou, não é uma cesta básica, não é um prato de comida. Isso daí é um apoio que qualquer um pode dar. É muito mais do que isso. Como é que você vai mudar a vida daquela região, ou daquela área ocupada, ou daquelas famílias que moram ali? De que forma que você vai conduzir aquilo? Olha que bacana, Fê. Trazer isso para uma visão diferente. O que é a política? O que é... Eu não sou da política, eu não sou uma pessoa que ajuda pessoas, sou bem tranquilo, não tenho... Eu dou a minha opinião e isso é a minha opinião, é o que eu sou. Então eu não estou galgado em nada, não estou levando teoria, nada. Estou falando que eu acho que está dando certo. Se a gente consegue, no trabalho social, quando a gente vai lá na escola, eu faço a palestra para aquelas crianças, e eu começo a conversar com eles, eu pergunto sobre depressão, ansiedade e pânico. Eu não falo de depressão nem de ansiedade e pânico, eu falo de histórias de relatos de superação. Quer saber sobre isso? Vai entrar no Google, vai perguntar. Exato. Não, nós falamos de coisas positivas. E eu começo a trazer a atenção deles, foi ali, no momento que eu conto uma história verídica, que eu trato de relatos reais, e eu conto uma história de uma mãe que chegou através das nossas salas lá de acolhimento e chegou desesperada e falou assim para mim, Marcelo, eu preciso da sua ajuda, que não era novidade, todo mundo chega lá precisando de ajuda, né? Eu preciso da sua ajuda. Eu falei, mais uma, vamos lá. Ela falou assim, eu preciso fazer o que você faz. Eu falei, nossa, que bacana, toma minha camisa, já comecei a... falei, legal, isso a gente precisa de pessoas assim. Sim, sim. E ela começou a chorar e tal, e ela falou, eu não quero que outras mães passem o que eu estou passando. É utópico, mas é uma realidade para ela. E ela contou o relato dela, falou, meu filho de 14 anos, menino bonito, esportista, tal, saudável. Num certo momento em casa eu percebi que ele começou a chegar e se trancar, chegar e ficar bravo, não falava direito comigo, começou a tomar outros caminhos, começou a ficar agressivo e bravo, parando de praticar esporte, parando de falar com os amigos, começou a se afastar, né, e se trancar. E ela, vivendo a vida dela, ela não percebeu, que é o que a gente prega, e eu vou que a gente vai... Ela não percebeu essa situação acontecendo. E um dia, ela estava ali na casa dela, o menino entrou e tal, e de repente, quando ele acabou de entrar, tocou o interfone, ela foi atender, o porteiro desesperado falou o nome dela, o menino está aqui embaixo, ele caiu. 14º andar. Ele se jogou do 14º andar. Caso normal, todo mundo conhece, já ouviu falar, isso não é novidade nenhuma. Por que ele fez isso? O que levou esse garoto a fazer isso?
Qual que foi a história dele? Não sou psicólogo, psiquiatra, não faço da minha vertente da área da saúde, tá lá. Eu sou uma pessoa que procura ajudar pessoas e quero entender o que eu posso fazer para ajudar. E aí a gente foi junto com ela trazendo as informações, e ela contou a história, a gente descobriu que o menino, ele era um pouco maior do que os outros ali e tal. E num certo momento, nós somos nós 3 aqui. Aí eu vou chegar nela e vou brincar com ela, eu vou, nossa, que cabelo não sei o quê, eu vou fazer uma brincadeira, um bullying ali, e ela, vai ficar, ela pode ter essa resposta, mas se ela não estiver bem nesse dia, cara, ela vai pegar aquilo, eu não vou nem perceber que eu afetei. E você que é amiga próxima dela, se você não tiver feeling, você sacar, não vai perceber, você vai até achar que tá tudo bem, e é onde a gente entra no trabalho. Esse menino, através dessa brincadeira que nós fomos depois descobrindo como é que foi essa história toda, que nós tivemos que saber, afetou demais ele, uma brincadeira ridícula, pequena. Esse menino começou a se sentir mal, e tinha os relatos no quarto dele, não aguento mais, não quero mais, não consigo mais, pra mim não interessa mais, eu tô saco cheio, quero ser invisível. E ele se tornou. Ele conseguiu o que ele queria. Quer dizer, não queria. Não queria. Nós temos instinto de sobrevivência, o ser humano. Tirar a vida é uma coisa... E o que acontece? Quando eu falo isso para os meninos ali na hora, na sala, e eu uso o exemplo deles, eu boto uma cadeira vazia, falo, tá vendo? Esse menino ele estava sentado aqui, ó. Mas você imagina se você tivesse percebido e chegasse nele e, meu, o que foi? Para, que nada. Talvez você tivesse salvado ou salvo? Não sei, tá bom, tudo bem. Tem a vida dele. Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, passa desapercebido pelas pessoas e não percebe que não é o caso, tá? O cabelo tá zoado. Não é não, você tá linda. O brinco, que não tá, Quantas vezes a gente não percebe porque nós gritamos desesperadamente pedindo ajuda, Fé? Pedindo ajuda, mas estão ali do seu lado. Quantas histórias vocês conhecem de estar conversando em algum lugar aqui, ó, 5, 6 pessoas, no outro dia, lembra ontem? O cara lá se jogou, se matou, tava com a gente, cara. Pegando esse seu gancho do que você trouxe aqui e trazendo para a política, né, que é o nosso momento agora, o nosso ápice é a política. A gente conversa com as pessoas e todos falam aversamente sobre política. Eu não quero saber sobre política. Sim. As pessoas perderam a fé e a esperança. Elas estão totalmente assim... Desacreditadas. E vem, lógico que causa outras questões, porque ela não acredita num futuro melhor e ela não acredita que a vida dela vai mudar. Porque ela não tem mais voz, né? E quando ela deposita em cada um de vocês o voto, porque é obrigatório, porque se não é obrigatório, ninguém ia votar. Confessa aí, né? Vocês vão confessar comigo, ninguém ia votar. Ia pagar, ia dar um jeito. Mas por quê? Porque as pessoas estão desacreditadas, porque a voz que você como deputada estadual, você vai ser a voz de uma cidade. Exato. Né? Uma cidade de São Paulo, que não é uma cidade qualquer, é a cidade. É uma sempre, responsabilidade né? Então, muito assim, grande. Você está em Cidade de Tiradentes, que as questões que acontecem em Cidade de Tiradentes acontecem em todo lugar. Exato. Né? Então, se você ter esse olho clínico, poxa vida, vamos falar que é uma experiência. Eu venci aqui, você vence em qualquer lugar. Exatamente. Olha que legal. Pegando esse gancho, por isso que é importante da política não acontecer só dentro de um gabinete, ela acontecer na rua. E essa é a experiência. Você falando essa questão do olhar para o aluno da escola, eu como professora dentro de uma sala de aula, chama muita atenção dos professores. Porque toda o que você pontuou chega muito para o professor de educação física, né? De ouvir, de dar atenção, de ser pai, de ser psicólogo, de chamar a mãe. E muitas vezes os outros professores, né, não cooperam, né? Às vezes eles mesmos cometem um bullying. Olha que interessante, ó. Eu cheguei numa sala de aula. Vamos voltar na política depois. Sim, não, nós vamos entrar porque eu quero passar aqui eu quero que vocês levem essa mensagem, você que está aí, que vai entender que aqui não é só um debate, não é político, não é plataforma, não. Aqui a gente está tentando mostrar o lado humano de quem está aqui. Nós estamos tentando mostrar
Tem muito deputado, tem muita gente querendo mostrar, não a diferença pelo partido, não, a pessoa que está aqui. Eu quero falar com a pessoa. É isso que eu quero, que a minha proposta aqui com vocês é essa. É de falar que vocês sejam as pessoas que eles estejam vendo de uma forma diferente. Porque quando vocês conquistarem as pessoas por serem as pessoas que vocês são, aí a coisa acontece. Exatamente. Quando você chega, eu vou colocar a analogia da sala de aula para a comunidade. Quando vocês enxergarem ali a real necessidade, a verdadeira história, não tô ali só nesse momento que a hora que for vai embora e vai embora, não, vai ser muita hipocrisia e muita, eu não acredito que tem, mas você vai estar, quando você consegue se engajar nisso, Fê, de sentir ali a dificuldade que você sente, eu tenho um carinho, uma gratidão e eu gosto muito de você, gosto obrigada. De verdade, porque eu te acompanho, eu sei que você é. Cara, você é a Libra, você vai. É verdade. Eu não conheço tanto o teu trabalho, mas eu já comecei só pelo seu sorriso, pelo seu jeito de falar, a gente já percebe. E por estar junto com a Fernanda. É uma grande parceria aqui. E essa questão da gente conseguir, né, levar essa informação de que vocês são pessoas que ajudam pessoas. Quando a gente fala na sala de aula lá do bullying, e quando eu faço essa experiência e conto para eles, você começa a perceber os olhares ali. E sabe... Você falou que a professora mesmo causa. Olha que a professora falou. Uma pessoa falou assim para um aluno, foi até eu peguei a mulher chamou ele de que ele era cretino, a professora. Você é um cretino. O menino entrou na internet, pegou tudo a respeito do cretino, caramba, tal. Olha, eu não sou isso porque cretino criou. E ela também. Olha que interessante, a gente tem que entender isso, jogar. Eu vou fazer, depois vocês vão ficar à vontade, mas essa comparação, Fernanda, que eu quero que vocês façam, tracem essa analogia do que é o trabalho social do GapDep que a gente vem fazendo para a área de vocês, para o que vocês estão fazendo, porque a minha intenção é que vocês multipliquem, que vocês salvem vidas, né? Que eu quero que vocês levem essa mensagem. Quando você pega esse aluno, essa mulher, essa professora aqui que a gente falou da culpa, né? Então, olha que interessante. Aí chega uma família na nossa sala, lá na Tiradentes, num certo momento, que passou pelo CRAS, tal, Delegacia da Mulher, e o caramba... Olha, você não quer conversar com eles ali, tá? Eles já passaram aqui, teve o diagnóstico da mãe e do filho. O pai espancava a mãe e o filho, diariamente. Olha só, pai e bebia. Que cara horrível. Vou dar um pau nesse cara, né? Primeiro momento. Aí chamamos o cara. Aí veio ele, a mãe e o filho. O cara grandão e tal, ia ser meio bravo o negócio, mas o cara veio, eu falei, pô, isso não tem, a gente foi conversar, tal, tô sabendo dessas situações, tal. O senhor sabe o que passa verdadeiramente com isso? Que eu já tinha o diagnóstico dos dois. Eles estavam diagnosticados com depressão severa. Sabe o que é depressão severa? Eu vivi depressão severa. Eu tive lá, no fundo do poço com a depressão severa. Eu sei o momento de você não conseguir levantar, nem para ir no banheiro você quase não consegue. Você não consegue escutar, você não consegue se mexer, você não consegue fazer nada. Eu passei por uma depressão severa. Eu vivi isso lá. E quando ele me falou, e quando eu senti, quando ele veio contar, eu comecei a falar para ele, aí ele fez assim para mim. Você sabe que se eu não trabalhar, a gente não come. Você sabe que se a gente não se ajudar, a gente passa fome. A gente trabalha, a gente tem que trabalhar muito. Aí eu chego na minha casa e eu abro a porta e ela tá deitada no sofá. A casa tá toda bagunçada, coisa pra arrumar. Aí eu vejo no quarto, o moleque tá lá deitado na cama, lá no fundo. Aí eu já levanto ela aqui, já encho de tapa e já mando levantar, vou no quarto, já... Quando ele falou que ele arrancava o filho da cama, a dor que eu senti daquele menino é a que eu sentiria, porque eu me coloquei no lugar de ser arrancado com tudo aquilo. E aí, Fernando, esse cara é um animal, esse cara é um... O que ele é? Olha só, nós temos o julgamento. Ignorante? Peraí. Então tal, pá. Aí ele sai pra beber. Aí eu bebo. Porque a hora que eu chego no bar, aí vamos começar a entender. Eu vou pro bar, eu encho a cara, eu bebo, tomo piga e volto pra minha casa e deito pra dormir. Porque de manhã eu tenho que trabalhar. E agora que você está me contando, nós trocando aqui ideia, e ele se abrindo, ele se quebrando ali, e ele ia lá pro bar porque ele estava culpadíssimo pelo que ele estava fazendo, porque ele estava desesperado para sustentar a família dele, ele precisava da ajuda da família dele para eles não passarem fome, para eles não perderem a casa, para o cara não perder o emprego. Eles iam se matar. E aí quando eu falo para eles e contei para ele a história do que é isso que eles estão passando, o cara se desmontou e começou a chorar e falou assim...
eu batia sem saber por que estava batendo. E eles apanhavam sem saber por quê. Ele olhou para a mãe, para o filho, foi. Eles se abraçaram e fez um momento... Eu também abracei, caramba. E aí a gente fala de vírus, de contaminação, né? Aquele homem se tornou um grande vírus na comunidade dele. Hoje esse cara, depois do momento a gente pode falar, ele é um grande colaborador, ele é um grande incentivador, ele é um cara que sabe, não bebe, parou com a bebida, os filhos estão tratados, a filha tratada, a mulher tratada, ele vai nos botecos, ele fala um monte para os caras, ele visita a gente, porque você sabe que na Tiradentes tem os caras da sanitária, como que é? Vigilância sanitária. Não, a vigilância sanitária não. Os meninos que vão lá. Não. Não, a gente A gente é de saúde. Agente de saúde. É. Esses agentes de saúde trouxeram essa, porque lá o cara não consegue. Lá se o cara tá em depressão, o cara não tem remédio. O cara que está com depressão, eu passei por tudo isso, eu fui buscar ajuda médica, eu fui buscar ajuda medicamentosa, eu fui buscar e entrei, tive que sair também. E o cara na comunidade não dá para ir no médico, não dá para comprar um remédio. Onde que ele vai? Onde ele vai buscar ajuda? Na bebida, na droga. Marcelo, mas quando eu falei ignorante, não, mas é legal. Não na ignorância da brutalidade, a ignorância do conhecimento. Exatamente. E você age, eu acho que muitas das vezes, principalmente na periferia, a gente vê isso. A pessoa, ela não tem entendimento, principalmente de doenças, como nós chamamos hoje em dia, de modernas. Porque o que é uma depressão hoje em dia? A gente começou a tratar disso. Hoje nós começamos a entender um pouco mais sobre isso, mas isso é conhecido como uma frescura. Você falou a ignorância, que eu achei legal, quis esse gancho, deixar bem claro que essa parada da ignorância, ela é fundamental que seja trabalhada, é fundamental que a gente possa levar conhecimento e informação. Informação, Fernanda, levar essa mensagem, porque essa ignorância... ela tem que ser tratada. Com certeza. Ela é uma doença. Mas é uma coisa que eu falo bastante, assim, que uma das minhas bandeiras, uma das minhas causas, onde eu tenho muito carinho, é pela educação, pelas escolas públicas. Eu usei na campanha passada, como vereadora, que eu quero que os meus filhos e os seus estudem em escola pública de qualidade. Não, porque eu sou formada em escola pública toda a minha vida. Minha creche, fundamental, médio, sempre foi em escola pública. E eu lembro que eu estudei em escola pública de qualidade. Entendeu? Só que a gente sabe que a escola pública de antigamente ela é diferente da de hoje. O respeito que o professor tinha em sala de aula é muito diferente. A professora Fernanda manja disso de coisa. É muito diferente. Hoje, você educar em sala de aula, você tem que tomar muito cuidado até em você chamar uma atenção. E aí você ficou muito preso àquilo. E a gente precisa ter pulso para chamar a atenção. Você precisa ter firmeza, você precisa trazer para perto de você. A gente sabe que a educação de antigamente, principalmente quando era na base da, como é que minha avó falava, da palmatória, ela não tem a eficácia. A gente aprendeu hoje outros meios para nós fazermos isso, só que a gente precisa deixar liberdade para o professor. E, voltando a falar sobre a ignorância, eu prezo muito, muito mesmo, um carinho que eu tenho, uma atenção, que eu acredito que tudo acontece nas escolas. Desde a primeira infância, do momento que a criança tem a oportunidade de entrar na escola e ela tiver conhecimento sobre doenças como essa, sobre política, sobre ações sociais, isso abre a mente. Exato. Conscientização. Fê, olha só que legal. Quando você conseguiu, num trabalho de campanha, falar do jeito que você está falando aqui agora? É difícil, porque o tempo todo nós temos essa que é a oportunidade que a gente tem aqui para mostrar quem é você de verdade. Hoje eu estava conversando com a Fê e é muito, muito chato e desgastante, porque nós temos que formar... Hoje nós entramos aqui, começamos a falar sobre formar frases direitinha. Hoje a gente pode falar abertamente, errar a conjunção. Falar erradão, falar errado, falar conjunção, ficar mais leve e a gente conseguir se comunicar, porque o importante da informação ela é essa. Exatamente. Ela ser passada. E é difícil, porque o tempo todo que você tem que falar ali na regrinha, fazer todo cuidado para eu não falar e você não entender errado, todo cuidado. Exato. E é muito legal esse espaço que você deu pra gente. E isso que é legal, Fê, que a gente tem que deixar bem claro para quem tá assistindo, porque a gente não quer ser entrevistador de político, de candidato. Não. Nós não queremos. O que nós queremos é exatamente isso. Isso que você fez agora, você transbordou aqui
quem você é de verdade. E quem tá vendo lá, fala, cara, é verdade. Não é uma... Quem que é essa moça que vai começar a enxergar diferente? É isso que eu acho importante das pessoas que vêm aqui, que elas possam falar, mostrar quem elas são de verdade. Alguns têm problema sério, não vão nem vir. Porque se falar de verdade, o bicho pega. Mas as pessoas como vocês, que são verdadeiras, é bem diferente. O que a Má falou aqui, eu falo muito nos grupos, nas palestras que eu atuo, né, principalmente referente à política, né, da conscientização, dos professores trabalharem isso dentro das escolas. A Kelly falou aqui, as pessoas estão cansadas. Eu falo assim, mas se doam, parem para ouvir. A professora Fernanda aqui não está, ou a Maíra não está aqui pedindo volta. A gente só quer que vocês conheçam. Quem que é a professora? Rede social está aí para poder ver. Quem que é a Maíra? Rede social está aí para poder ver. Eu falei na campanha passada, eu uso muito porque foi uma experiência muito nova para mim, que não quisesse votar em mim, que não votasse, mas que pelo menos me desse a oportunidade de me conhecer e que tivesse conscientização de voto. Conscientização. Se não simpatizar com a Fê, não simpatizar comigo, é direito de vocês, o voto é livre, ele é secreto, sem problema nenhum. Mas pelo menos que a pessoa não jogue o voto dela fora. Exatamente. Entendeu? Não jogue fora. Muito legal. Você tem a consciência do voto na urna, ele não necessariamente realmente precisa ser nosso. Mas pelo menos a gente souber que a gente está sendo representado por alguém, que você vai... Tem um rosto? Exatamente. Isso, não pegar aquele papel avulso. Viu, Kelly? Eu e a Má, né, tivemos a oportunidade de poder levar algumas zeladorias, né, através dos trabalhos que a gente tem, que a gente é envolvido com o vereador, né, então nós conseguimos aí levar alguns benefícios, e eu, quanto ela, pegava as lideranças dessas comunidades, ou dos bairros, né, para acompanhar como é que funciona esse trâmite, como é que funciona essa emenda parlamentar, para que você seja o multiplicador dessa informação, para ver as dificuldades que nós encontramos. Porque às vezes é fácil você também, tem muito político bom, você julgar um político e você não sabe como é que funciona o sistema. Se a gente tira o rótulo do político bom como pessoa boa. Exatamente. Desarmar, sabe? Porque é político que é bom, não. Não, se a gente conseguir trazer o que eu achei fantástico, trazer essa essência de vocês pra cá, não vai ser a Fernanda política, não vai ser a Fernanda nada, não vai ser, sabe? Vai ser a pessoa, cara. É a Fernanda que todo mundo conheceu na cidade de Tiradentes. É aquela que não pensava em política, não pensava em se candidatar a cargo. Ela quer isso. Mas não vai mudar. Eu conheci, não pode mudar a essência. Eu conheci a Fernanda, vou te falar aqui, né? A gente conheceu. Cadê o Carlos? Tá aí? Cadê o Carlinhos? Tá lá. Agora cá, me acompanha. Vem aqui. Vem aqui, meu irmão. Pô, o cara é grandão, posso mandar ele agora. Vem aqui, mano. Ele tá crescendo, viu, mano? Meu brother aqui. Quando eu conheci a Fernanda, lembra? A gente estava lá, E também é legal pela Anne, pelo Zé e tal, um agradecimento por aquele momento. Olha que interessante. Não estava combinado, né? Mas agradecer por aquele momento. Por aquele momento deu a oportunidade de conhecer a Fernanda. Foi naquele dia. Se não fosse aquele dia, a gente não tinha se encontrado. Talvez se encontrasse em algum momento, mas foi legal. E ali não existia política, não existia falar do nosso trabalho, a Fernanda contando dela, né? E ali, obrigado pela oportunidade que você me deu aquele dia. E é um prazer ter você aqui. Ficou um pouquinho vermelho. Não, só hoje, né? Nossa, fiz de propósito. Você é tímido, Vamos saber quando você fica falando pra mim gravar, vai, sobe, desce. Olha que interessante, né? A gente pegar esse momento, fazer isso acontecer, porque é de verdade o que a gente está fazendo. Não é demagogia, não é papo furado, não é nada. São pessoas que ajudam pessoas. O que ele fez transformou, o que a gente faz transformou. Eu tenho ido no Dário, transformou, porque eu tenho um trabalho com aquele fantástico para ser feito, né? E essa corrente, a gente ajuda muito mais pessoas. Eu falo que a professora Fernanda sozinha, ela não consegue muita coisa. Mas se ela der a mão para Kelly, der a mão para o Má, der a mão para Maíra, nós conseguimos muito mais coisas. Porque tem muitas informações e pedidos que chegam a mim ou a ela, que às vezes colegas de outros partidos ou de outras situações que a gente pede, porque a gente está pela pessoa. Sim. E essa questão da pessoa, Fernanda, isso é muito legal. Esse dia ela me ligou, Fernanda, parei tudo. Eu falei, o que foi? Não, eu vou atender aquela senhora que está com um problema, precisava, né? Fazer uma cirurgia bariátrica. Mas ela ligou nervosa, né? Ela mandou várias mensagens, nervosa, tal, e eu falei, Má, calma. E na verdade, Má, ela estava ansiosa, depressiva, sozinha. E aí, a gente sabia que naquele momento a gente também não tinha muito o que fazer, porque a gente também depende das pessoas. Mas no momento de carinho, ela foi lá, parou tudo que ela tinha que fazer, mandou o Fernando
né, ir lá no hospital para poder tentar resolver a Você teve um situação momento dela. de humanidade e compaixão. Exatamente. Olha que interessante. Para ela entender que ela estava sendo vista, Sim. que ela estava sendo Falei, querida. foi Olha, né? olha só, É. Fê, olha que barato, gente. Eu quero muito jogar essas do social para vocês, para trazer essa vertente à tona mesmo. Eu tô lá no Pantanal fazendo a palestra lá no Pantanal, não, né? Na favela, na comunidade de Pantanal. Vou ficar Você estava lá no Pantanal, no lá, Pantanal, é. me divertindo. Cheguei lá e a minha Do jeito que proposta. ele tá, né, cara? Capaz de fazer uma palhinha na Globo, né? Não, Na eu já novela. passei, já fui lá. Tem que falar a verdade. Eu participei do encontro, lá a mulher me deu mole em rede nacional. Oi! Chato, né? Valeu. E assim, eu tava no meio da palestra lá, que eu fui convidado para fazer. Estamos estreitando um trabalho lá. O senhor Carlos, que é da Associação Jerusa, é um trabalho espetacular. 410 famílias buscando o alimento, a cesta básica, e ele me convidou para levar um outro alimento. Um alimento de consciência, de entendimento, de informação. Lembra da ignorância? Sim. E tudo isso está gravado, documentado. Você vê aquele momento que eu estou fazendo a palestra ali para eles, Fernanda, ali, o que eu falo, a troca, e num certo momento, fazer a propaganda no meu livro, né? Me dê sua mão, né? Me dê sua mão. O Me Dê Sua Mão, cara, você não precisa nem ler o livro, só pegar com a capa. Não, lê sim que lê. Mas a capa. E você não tem noção as coisas que estão acontecendo. Eu te mostrei o áudio com esse gesto que é o que vocês fazem. Eu falei com a menina lá, eu cheguei na primeira fileira e falei, vem cá, acho que eu te mostrei o vídeo. Eu postei a mão assim, dei a mão pra ela, vem cá. Puxei, ela veio pra cima comigo e tal. Falou o nome dela, sorriu, ficou contente e tal. Obrigado e tal. Falei, vocês viram o que eu acabei de fazer? Simples, tal. Acolhimento. Eu estendi a minha mão. Eu consegui trazer. No momento que a gente fez isso, eu materializei o ato. Não, eu materializei e mostrei como é que é. Né? Trouxe. E quando a gente traz... Você sente que a pessoa ela precisa disso. Uma mãe chegou para mim lá e falou assim, muita gente, eu tinha só 3 livros na minha bolsa, nem tinha muito e tal. Ela falou, será que o senhor pode me dar um livro? Que eu não vendo o meu livro, eu não levo o meu livro para esses lugares para fazer. Eu preciso vender muito livro, mas não é o que eu faço. Mas eu não tinha, eu gostaria muito de ter muito, não só mais material para, sabe? E vai acontecer. E eu chamei ela e falei, vou te dar. Mas ela falou, minha filha, não sei se eu vou chegar em casa, ela vai estar viva. E aquela escutou o áudio, depois eu vou mostrar para vocês. Isso para mim é um momento tão especial. Mandei o livro para ela, ela foi. Eu falei, eu não quero só que você leve o livro, eu quero que você me dê o tripé, eu quero falar com ela. Eu quero conversar com ela. Porque ela não tinha orientação, não tinha... Fernanda, a menina me mandou uma foto, né? Segurando o livro. E ela faz um relato. Que se eu colocar o relato aqui, a gente vai chorar. Já pra chorar, eu choro pra caramba também. A gente escutou, mas a menina, no estado de depressão, terrível. No final ela falou, eu esqueci de Deus, eu esqueci de mim, eu esqueci de viver, eu não aguento mais. Como é que pode? Né? Eu passei por isso também, sei falar isso pra você, porque eu cheguei nesse momento que ela chegou. E aí eu conversei, falei com ela, no segundo áudio, ela aparece, olha, eu peguei o livro, né, vi tal, ela começou a identificar, não foi a literatura que está aqui, não é isso, mas foi os gestos de acolhimento, de mostrar para ela que você falou agora aí, que ela está sendo vista, que ela está sendo nada. Ela começa a falar, e de superação, de que está bem, ela chega no momento, nossa, a vida é linda, obrigado, vocês me acordaram. Tem mais valor do que isso, Fernanda. O trabalho que nós realizamos nas comunidades é ouvir. Sim. Eu escutei esses dias, numa reunião que eu fui, aí uma professora até, né, só que não conseguiu adentrar nas escolas para continuar essa carreira, e ela falou assim, o que eu mais gostei da professora Fernanda foi porque ela me ouviu. Foi porque ela deu importância pra mim. Nós conseguimos uma melhoria, eu falei, grava o vídeo que eu vou jogar na minha rede social, vou subir lá nos stories. Só que pra mim, talvez uma coisa natural, pra ela não, isso foi de suma importância. Sim.
Porque ela se sentiu viva, né? Ela falou assim, eu sou negra, sou da comunidade e ninguém nunca parou para me ouvir. Percebe uma coisa, olha só, Fernanda, vou fazer uma obrigada. Ô, Elaine, vem cá um pouquinho. Por favor. Venha. Deixa Carlos, eu falar. bota ela aqui à força, vai. Eu vou falar Vem uma aqui. coisinha Enquanto pra a Elaine você. vem aqui um pouquinho. Fernanda, você sabe uma coisa que é bem bacana? Que eu sempre acreditei, meu filho hoje está fazendo 21 anos. E eu trouxe para os meus dois filhos. Tá vermelha lá. Não, deixa ela falar então. Não, deixa ela, apareceu. Fernanda, Deixa ela falar. Olha só. Conhece a Elaine? Você chega pra Elaine, a Elaine tá quietinha ali e tal, né? Nossa, Elaine, como você tá bem. Hoje você mudou o brinco. Olha como tá teu penteado hoje. Olha o sorriso. Olha como você tá bem. Você tava com frescura pra vir aqui, agora você veio, tá sorrindo e tal lá. Que bacana. Olha só o brilho que ela trouxe pro nosso momento aqui. Ela tava ali, apagadinha e tal. E a gente trouxe você pra cá. Você pode ir embora já. Mas trouxe você pra cá só pra deixar esse brilho aqui, ó. Dá tchau ali pra pessoa. Tá vendo? Já fez pose! E o legal do que eu quis mostrar pra vocês com essa brincadeira, mas e que é verdade, é que, ó, quando a gente tem ali, ela aqui no estado dela, ali quietinha, sem aparecer, a hora que eu trago ela pra cá e o brilho que ela trouxe, que depois ela vai passar com o negócio das placas de biquíni e tal, o brilho que ela trouxe, ela iluminou o lugar. Iluminou o lugar, não é verdade? E quando você acabou de falar, Fernanda, quando a pessoa é vista, quando você chegou, olha, a Fernanda tá toda, a menina é bonita, né? Mas ela tá toda preparada e tal. Não é uma questão de você se valorizar. Sim. Eu trouxe seu exemplo da Elaine para ela representar todas as pessoas que precisam desse apelo. Ela não precisava disso, porque ela tá linda já tal. Mas ela veio representar aquelas pessoas que a gente precisa estender a mão. Exato. Ela veio representar o pessoal lá da cidade, o pessoal que vai bater na porta lá, o pessoal que está indo pedir emprego, o pessoal que está pedindo comida. A gente acompanha e a gente começa a perceber que o me dê sua mão, cara, é uma situação fácil e muito complicada ao mesmo tempo. Porque para você dar a mão, você tem que estar bem. Então nós temos que fazer com que mais Fernandas, com que mais Maiara, olha, quase que eu falei Maíra. Que mais a minha amiga, você viu? O Carlão veio aqui e tal, que mais pessoas fiquem bem. Exato. Que nós possamos levar essa mensagem de multiplicação. O contexto de estar trazendo duas candidatas que tem que falar das suas trans, posso falar de verdade, ele é muito pequeno diante da grandeza que vocês são. É porque somos gente da gente. A gente tá usando cuidado, isso é gente a gente, tem gente falando. Tem gente falando, mas não importa, porque a verdade dele, é um grande amigo. A verdade dele é muito... Ela é muito real, entendeu? Eu e a Fernanda, a gente usa muito assim. Eu, Fernanda, a Maíra, você pode observar, porque eu acho que nós queremos uma identificação muito grande. Nós temos trabalhos muito parecidos. A Fernanda, ela adotou a cidade de Tiradentes. Eu adotei, eu tenho um carinho enorme pelo meu bairro, meu Eremerindo Matarazzo. Sim. Ele é a minha casa. Eu falo, se eu não olhar pela minha casa, ninguém vai olhar. Eu não quero que venha pessoas de fora pegar voto do meu pessoal, porque sou eu que tô ali todo dia. Sou eu que vou naquela padaria, sou eu que vou naquela igreja, sou eu que uso aquela feira, sou eu que... O meu carro passa naquela rua. Aquela escola, minha filha estuda naquela escola, o hospital. Eu ganhei minha filha no hospital público, no hospital do Emílio Matarazzo, ele do lado da minha casa. E eu não fui para o hospital particular para ganhar. Então, é o nosso carinho povo, que você tem o carinho. Olha que interessante, né? Quando eu até fiz a brincadeira do Gente da Gente, você conhece o Cauê. O Cauê é um grande amigo, fora da situação política. O Cauê é uma pessoa que... Eu vou falando dele de exemplificação geral, tá? Como eu usei o exemplo da minha amiga aqui. Se a gente começa a criar uma guerra, uma acepção de pessoas, a gente a partir desse momento não fala, não vejo como acontece, né? E a gente manda, não fala... o trabalho social que eles fazem. Quero mais gente inteligente me ensinando. Então, e o trabalho social, eu participei de algumas coisas com eles lá. Você viu que já foi 1 hora? Já foi 1 hora, Então a gente, olha só, mas a gente dá uma esticadinha. Por favor. E fala com essas pessoas e traz gente da gente, né? E o que eu falei brincando que tá usando, que é com muita qualidade, muito bacana, fazer com que o que a gente está fazendo aqui hoje talvez não seja o que vocês queriam para um programa desse. Mas, na verdade,
Na verdade, é uma experiência tanto para vocês como para nós também, porque a minha grande intenção é fazer com que o nosso trabalho social, que a nossa seja divulgado, seja multiplicado, que eu possa fazer uma coisa com vocês agora aqui, ó, que é o seguinte, ó, momento especial. Gratidão, Ó, estamos assim, não estão obrigadas, mas se vocês aqui, ó. quiserem, pra gente, eu gostaria que vocês, se quiserem, usar, colocar em vocês, pra sim. nós. Aqui, ó, Marta. Aqui, ó, Não, tá já fazendo saiu. celular aqui. Isso, vou te falar, o que vocês estão fazendo agora é muito emocionante e muito importante. Porque isso que vocês estão fazendo agora, vocês estão colocando com vocês a responsabilidade de levar um trabalho social não político, não é voto. Vocês estão tendo a responsabilidade, se vocês quiserem, de poder ser multiplicadores. Sim. Se você quiser fazer para uma pessoa, já valeu. Pra você olhar pro porteiro, pro cara que tá na porta lá e falar assim, olha, o que aconteceu com você hoje? Você não fez a barba? Como é que você tá? Como você fez? Vou parar e vou atender. Isso que vocês fizeram é a materialização do meu sonho. E é muito sério. É muito sério estar com Eu vocês queria aqui. aproveitar, Marcelo, vou pegar aqui rapidinho que elas falaram, estamos diante de duas educadoras, né? Duas pessoas que têm contato direto com essas crianças, né? A base primordial. Eu sempre trouxe, como eu estava iniciando a falar, trouxe para os meus filhos assim, em casa, né? Eu nunca bati nos meus filhos. Então nós tivemos muito diálogo. E eu, para falar para eles assim, ó, escola é para você adquirir conhecimento. Educação eu tô dando em casa. Senta na hora certa. Essas coisas que eu aprendi em casa, a mesma coisa. Então, transmiti para meus filhos. E escola é para você ter conhecimento. Eu não vou falar sobre geografia, eu não vou falar sobre história. Não vou. Geografia para mim é Brasil, São Paulo, Cidade Tiradentes, tá? Olha, legal isso, hein, meu? Você queria falar cidade Tiradentes, São Paulo, Brasil, né? Bem localizado. Chegamos, hein? Para você ter mais... Então, é bacana. E eu vejo que vocês, como educadoras, sobrecarregou. Porque vocês, além de trazer o conhecimento, vocês também têm que trazer educação. Bastante. Né? Porque você vê que o pai e a mãe têm que sair para trabalhar, porque é a realidade, né? E aí eles falam assim, eu não tenho tempo. Eu criei meus 2 filhos sozinha, mas tem outras pessoas que têm dificuldade, porque não tem mais conhecimento de como administrar sua casa e poder administrar seus filhos, dar a educação e falar, vai para a escola para você ter conhecimento. O professor é a sua segunda casa, mas que você tenha um respeito. Exato. O meu filho tinha tanta ligação com os professores que o último semestre, quer dizer, meu filho já está no 5º semestre de engenharia, mas ele se espelhou no professor dele de engenharia, que era professor de matemática, e o professor dele morreu na pandemia. Ele chorava compulsivamente, assim, porque ele perdeu o mestre dele. E hoje em dia, infelizmente, os mestres, que são os professores, não estão sendo mais reconhecidos como mestre. Verdade. Como inimigos, porque infelizmente eles não conseguem. Então eu acredito que para vocês, né, que já conhecem essa base da educação, sabe todas as dificuldades, vem trazendo junto com o projeto do GapDep, de ver que essas crianças elas estão abandonadas por conta da dificuldade do próprio pai, né, da realidade da própria vida, né? Então a gente espera que vocês, com essa disposição, essa vontade de fazer, a gente só pergunta muitas vezes, por que chegar lá não faz? Chegou, faz, né? Ô, Kelly, eu falo muito, cutuca o sistema. Então, Eu falo direto. Ai, Muitas vezes. Cutuca. Sabe por quê, Kelly? Eu não sei qual que é a rua da cidade Tiradentes que você mora. São 500 mil de habitantes, é enorme, é uma cidade. Lá realmente é uma cidade, fora as outras situações que a gente toma conta, né? Muitas vezes eu falo que vocês são um fiscalizador. Vocês têm que cobrar. A gente não vai saber de tudo. Por isso que eu falei, me dá sua mão, né? Você acredita em mim? Me dá sua mão. Você acredita no Marcelo? Me dá sua mão. Se você tiver um problema referente à questão que ele está abordando, você tem acesso a ele. Você vai ter acesso a mim, você vai ter acesso a um assessor, você vai ter acesso a população, ela tem que parar de criticar e jogar a bola para o outro. Não é assim. Hoje nós temos canais aí, vamos pegar um 56, né, que aí ele tem um monte de zeladoria. Eu coloco no meu celular tantos aplicativos, por que eu não posso cadastrar um aplicativo tão importante da prefeitura? Né? Que lá eu passei por cima do buraco, aí eu vou xingar, o prefeito não faz nada.
Mas às vezes o prefeito nem passou por aquele lugar, que Nem tem um buraco, sabe nem que tá sabe. ali. Peraí um pouquinho, deixa eu aqui solicitar. Hoje a prefeitura ela tem que, em 72 horas, ela tem que tomar ciência daquele protocolo que foi aberto, né? E mandar lá os técnicos verificar o que está acontecendo, para poder mandar tapar aquele buraco. Ou seja, a questão de uma poda de uma árvore, ou seja, em outras situações. Então, quando a gente fala de levar políticas públicas para dentro das comunidades, para as áreas mais carentes, é para que as pessoas entendam também qual que é a sua responsabilidade social. Porque é muito fácil eu passar a bola. Eu falo assim que eu não tenho mais casa. A minha casa real, a cidade de Tiradentes é dormitório, né? O pessoal fala, a minha casa é dormitório. Porque eu só chego, durmo e saio. Fernanda, isso é durante a campanha? Não, isso é constante. Ah, duvido. Vai na minha rede social e vê. Então, às vezes, a gente acaba gerenciando situações que todos poderiam gerenciar e as pessoas não querem. Você entende a nossa... Eu, como professora, ela também, como educadora, eu falo assim, que eu vou passar isso para a sociedade. Chama essa responsabilidade. Políticos bons, políticos ruins, professores bons, professor ruim. Médicos bons, médicos ruins. Palestrantes ruins, palestrantes bons, né? Tem Uma, alguém aqui. né? Então, quando a gente chamar essa responsabilidade, eu falo para os pais quando eu estou palestrando, pelo amor de Deus, para de reproduzir essa fala, política é tudo igual. Pelo amor de Deus, não falam isso. Se a gente não quer ser marionete do sistema, a gente começa a se interessar pelo sistema. É muito mais fácil você terceirizar a culpa. É. Sim. Muito mais fácil terceirizar a culpa. A culpa é minha, eu ponho o que quiser. Exatamente. Cheguei em casa, tudo fora do lugar, mas calma aí, eu que deixei o pano de prato fora. Eu Minha arrumei a filha cama só hoje, chegou... deixei tudo bagunçado. né? Minha filha só chegou e deixou o chinelo, mas eu quero culpar quem ficou em casa o dia inteiro e terceirizar isso. A Fê, ela usa muito isso, cutuca o sistema. Eu gosto muito dessa frase dela, porque tá tudo muito fácil pra gente, sabe? Dá pra nós fazermos. Não tem como eu abraçar, não tem como eu saber todos os problemas do Ermelino, não tem como você saber tudo que envolve, todas as pessoas que envolvem o seu projeto. Você não tem conhecimento disso o tempo todo. Nós estamos ali para fazer a diferença, fazer a nossa parte. Ela pode ser pequena ou grande, depende do seu ponto de vista. Entendeu? Depende de que maneira o nosso gabinete, nossos projetos, né? Eles são abertos, entendeu? Eu e a Fernanda, mais uma vez, nós não temos intenção de nos tirar nossa raiz de onde nós somos, é continuar ali, é ter carinho, é ter uma identidade. As pessoas olharem pra gente, saber de onde nós viemos, onde nós estamos, até onde nós vamos exatamente. Olha só, gente, eu, infelizmente, Já entendi. já vou nem falar nada, porque já tudo entendemos todos. Vamos ficar quieto, vamos deixar pra lá. Os caras já mandam. Só dá beijo, no tchau. braço. Eu tô muito triste. Viu, mas nesse você momento. falou, Fê, começa você, né? Olha que legal. Tá vendo? Olha que interessante, né? Você viu que ela falou, começa você. Então eu faço uma analogia. Lá na sala de acolhimento, as pessoas chegam lá para pedir ajuda e para serem atendidas. As pessoas chegam e falam, você gostaria de falar? Não quero falar nada. Não quer falar nada? Não. Aí, você gostaria de falar? Só uma coisinha. Tem 3 horas de reunião. Por quê? Como vocês estão para ouvir, a nossa base do trabalho, a psicanálise, a psiquiatria, é o falar e o ouvir. E quando a gente escuta, né? Quando a gente fala, o ouvido mais próximo é o nosso. A não ser que você está falando no ouvido de alguém, entendeu? Não. Mas o ouvido mais próximo é o nosso. Então, o que a gente fez hoje, a gente está indo para o final. O que a gente fez aqui hoje foi um grande bate-papo, uma grande conversa. Nós não entramos em detalhes, não fizemos nenhuma campanha, mas nós somos muito mais além, porque o objetivo principal, campanha vocês fazem o tempo inteiro. Cola as coisas, faz um monte de coisa, bandeiraço, raça, tudo, né? O bandeiraço lá Tudo, Tiradentes, né? já viu lá, já? O pessoal já falou que tá um jardim, né? Então, Tá bonito. vai chegar mais. Isso daí é bacana para você projetar o que você realmente... Você tem prazer do que você tá falando, o sorriso que você tem, Fê, de tá... Eu tenho assim, um grande orgulho de ter você aqui. Obrigada. Porque é verdade, cara. Você tá falando umas coisas, eu sinto que Não vai fazer eu chorar. Muito não, de pode assunto, chorar, então, chora. que a vida é lá. Porque as pessoas, verdade mesmo, assim, eu vejo que, eu falo que eu vejo redondante, né? Mas que você é uma pessoa diferente, você faz a diferença, não estou falando de política, de nada, você como pessoa. E o que eu quis trazer aqui à tona são as pessoas. Quem são as pessoas? Daí, você pode ser o que for, você pode ser a vendedora de carro, dona de boteco, o que for.
é a pessoa que veio para cá hoje. O número de vocês, tudo, todo mundo sabe, todo mundo vai saber, nós vamos fazer, vai ter outras ocasiões. Mas hoje, se a gente parar para pensar, e de verdade não era esse, como a gente começou aqui, como a gente falou do Espírito Santo, né? Deixa acontecer, é mais até espiritual, porque é uma coisa de verdade. A gente não tá aqui para vender, para comprar nada. Quer dizer, se vocês quiserem comprar livro, eu tô vendendo. Não, mas a gente tá aqui para mostrar o que a gente precisa. Esse podcast, ele tem o intuito de que a gente possa levar essa mensagem do nosso trabalho. Nós fazemos palestras motivacionais, nós temos o livro que está no nosso site, www.gapdep.com.br. Nós temos essa possibilidade de pedir colaboradores, pessoas que queiram se engajar na nossa causa. Tem um telefone, 985711966, fala com a gente, entra no site. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar, com pessoas que estão aqui, para que a gente possa levar mais, multiplicar, que a gente tenha mais espaço, que a gente tenha mais livros, que a gente possa doar livros. A gente tenha um grande parceiro que é da revista Reação, né? Eu não sou muito desse negócio de marketing, o Rodrigo, cara, vocês vão conhecer o Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa fantástica. Acho que só o Washington estava aqui que conheceu, que viu ele aqui. Ele trabalha na causa há mais de 25 anos. E hoje nós estamos nos engajando aqui. Então, é muito importante que a gente saiba que esse trabalho aqui, hoje, foi fantástico, né? Falar Kelly, né? E considerações finais. Essa frase é tipo de locutor, considerações finais. Fala alguma coisa aí, se quiser falar mal, brigar, tal, manda beijo, o que vocês quiserem. Fê. Gratidão. Você cutucou o sistema tá aqui, ó. Vamos lá, show. Você vem. Chegou, né? Obrigada pela oportunidade, por abrir esse espaço, pelo carinho, né? Independente de qualquer coisa, acho que em tão pouco tempo a gente tem uma amizade aí maravilhosa. Sim. Né? Então, gratidão. Kelly, manda um beijão pra sua mãe que eu conheci. Conhece muito bem a cidade de Tiradentes, né? Tem boas causas lá. Sim. Que ela luta, então manda um abração pra ela, prazer também conhecê-la. E a minha parceira aqui também. Obrigada, vamos que vamos, né? Como é que é a frase? Juntas, né? A gente faz acontecer. Fala aí alguma coisa, fala o que você quiser. Gente, de verdade agradecer a Fê, né? Viemos, vamos lá, e eu fiquei com bastante receio, porque estamos acostumados em levar palmada. Quando nós vamos falar sobre política, é aquela coisa assim, centrada, e você quer ir muito a fundo, e a política é muito complexa, entendeu? Muito. E foi muito gostoso. Me surpreendeu bastante, foi bem leve. A Fernanda falou, relaxa, ele é brincalhão. E foi bem leve, foi muito atrativo. Obrigada pela oportunidade, quero satisfação em conhecê-la. Peço para as pessoas, né, que estiverem aí, que dê os tempinho, que venham conhecer nossas redes sociais, conhecer nosso trabalho, conhecer nossas pessoas. Já estão ali, né? Isso. Tá tudo. O meu é @oficial.maíramiranda. E... @professora Fernanda Alves. E aí, pedir para vocês venham nos seguir, conhecer a nossa vida, sim, porque mais do que políticas, nós somos gente. É verdade. Mais do que nós estamos concorrendo agora, a gente temos boas intenções, cada um no seu trabalho aqui. Exatamente. Legal a gente ter essa possibilidade. O espaço Over, eu falo em nome do Washington, né? Já estamos estourando todo o tempo possível de hoje, dessa terça-feira. Tá aberto para vocês. Se vocês quiserem vir aqui, combina. Traz o Carlão, traz todo mundo aqui. Quer falar com outras pessoas, não precisam estar com o GapDep. Vocês podem usar o espaço. Quer usar o espaço para fazer um trabalho de vocês. O Washington, ele está... nós estamos crescendo aqui. Eu também faço essa divulgação com ele, porque ele está aqui, é o tempo dele. Ele é um colaborador, é um parceiraço do GapDep. Ele está comigo, ajudando a levar essa mensagem. Você não tem noção o que ele rala para estar aqui hoje com a gente. Todo o trabalho que esse cara faz. Então, o Espaço Over tá aqui, ó. Se quiserem vir para cá, quiser usar o espaço, se estiver lá com os seus alunos que vocês fazem, precisar, vem para cá, pode usar, coloca o nome de vocês que vocês quiserem, coloca Lani passando com a plaquinha, os meus brothers ali todos. Biquininho. Vem para cá, biquíni, tudo lá. A gente não vai estar aqui, eu e aquele a gente sabe, deixa com vontade. Então, o espaço aqui, o Espaço Over, entra no GapDep também, entra no nosso site, tá lá, ele é meu colaborador, nós somos colaboradores, nós estamos juntos, né? E a oportunidade tá aí. Se hoje faltou, acho que vai faltar sempre, né? E o que passou também, mas a hora que vocês precisarem, as portas estão abertas aqui, tá? Kelly, quer falar alguma coisa aí de estreia com o GapDep?
Que estreia, né? Bom, primeiramente agradecer a todos, né, pela grande oportunidade, começando pelo meu grande amigo Marcelo, que olha, que Show, coisa, né? que show, né? Temos muita história para fazer. Poxa vida. Bom, Fernanda, desejo a você toda boa sorte, Obrigada. né? Porque não é fácil, mas também não é difícil quando se tem a verdade, né? Verdade. Como diz na abertura do próprio livro, É. conheça a verdade e a verdade te libertará e te dará asas. E você vai Verdade longe, também. né? E assim, é o que eu desejo mesmo, Obrigada, tá tendo a Kelly. grande oportunidade de conhecê-la, né? E para todos também que estão nos assistindo, como elas dizem, a gente precisa de um rosto. Então conheça a história delas, né? Tá aí, as redes sociais é para isso, para vocês poderem conhecer a história do seu candidato. É primordial, hein? Vamos votar, vamos votar. Maíra. Alguém aqui sabe falar direito, né? A famosa Ainda bem. MM, Maíra Miranda. Aê, dá pra Maíra. fazer uma Ó, música. na próxima, MM, ó. MM, aí, ó, aí, ó. Maíra, gratidão também pela sua pessoa, pela sua energia, né? Desejo boa sorte nessa caminhada, que com certeza precisamos de mulheres. Com né? certeza. Eu Precisamos de concordo. mulheres, né? E que Mulheres assim, empoderadas, né? tem lugar para todo mundo. Calma, gente, tem lugar para todo mundo, mas a gente precisa de mulheres, mais mulheres, né? Precisamos de mais, enfim. Desejo a você tudo de bom, né? Que você realmente chegue lá, né? A gente, como falei para ela, parece difícil, mas não é impossível. Não é E impossível. só os loucos sabem, né? Amém. Opa. E Presente. a todos vocês, a todos que estão aí no fundo também, Ah, é? acompanhou a Ó. gente, gratidão. Ao Washington, paciente, super educado, seu espaço é maravilhoso. Enfim, a Você tá vendo todos que ele vocês. tá armado, apontando pra nós. Mãe, ó. meus filhos, beijinho pro cachorro, pra minha mãe, pro meu pai, era você. Chega. Ó, a gente vai encerrar. Fica aqui o convite. E eu acho que cabe muito bem agora de novo a oração da serenidade. Vamos. Porque essa oração da serenidade, a gente usa nas salas, nos lugares, porque ela é simplesmente, ela nos dá uma força muito maior para a gente conseguir entender o que a gente tem que fazer, como a gente pode fazer. Não dá para a gente lutar com algumas coisas, não dá para a gente perder tempo com algumas coisas que não dão certo. Então, ela é simples assim, né? Então, para a gente finalizar, Dá uma- Opa! Aí. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade, pânico, www.gapdep.com.br 98571-966. Gente, muito obrigado, valeu, uma ótima noite pra todos. E ó, mais uma, nós somos anjos de uma asa só. Vem aqui, Kelly, ó. Pra gente voar, ó, a gente tem que estar junto. Valeu? Valeu!